Estamos pertinho aí da Semana da Mulher, né? Internacionalmente. E nós vamos falar de vários assuntos com uma psicóloga que eu gosto muito dela, a Bruna Tomazetti. Um dos assuntos é o amor romântico, que é aquele sentimento de afeto agradável por aquela outra pessoa, expresso em ações carinhosas. Mas o amor romântico ainda existe em pleno 2024? Hoje vivemos a banalização do compromisso e devemos procurar saídas desses caminhos. Para falar sobre esse assunto, então, vamos conversar com a minha amiga Bruna Tomazetti. Seja muito bem-vinda! Que alegria estar nessa cozinha com você. Ai, que bom, Bruna! Que alegria. Obrigada pelo carinho, pela oportunidade. Imagina! Como Obrigada, sempre, obrigada. Você é uma querida para mim. É a primeira vez aqui em casa, né? É a primeira vez aqui em casa mesmo. Nessa casa reformada, porque você já participou com o Wilker, mas foi online naquela época ainda de pandemia, não foi mais ou menos isso? Isso. Na pandemia, eu auxiliei muito aqui, né? E a gente fez muitos trabalhos online na época, mas é a primeira vez aqui no presencial. E que energia, hein? Que energia daqui em casa. Aqui é a bênção do Pai Eterno. É, assim. A Bruna, eu a conheço assim, da gente fazer várias participações comigo na Rádio Difusora. E ela é uma pessoa muito especial porque, além de ser uma psicóloga, uma escritora, ela tem um instituto, ela é muito atuante e ela ainda tem muita fé. Você é uma pessoa de fé e você sempre pauta o seu profissional com a fé, não é? É assim, eu sempre falo que o meu maior valor é a minha fé. Se eu não tivesse a fé que eu tenho, eu não teria construído o que eu construí até aqui. Eu falo, primeiro, eu entendo o poder da espiritualidade de Deus na minha vida e depois o resto. Eu não fiz o contrário. Tá aqui os títulos, tá aqui os livros escritos, o nome, não. Primeiro Deus, segundo o restante, que eu estou em missão de um propósito. Bruna, eu vou te servir um café. Ah, ótimo, adoro. Chegou na minha cozinha e geralmente, Bruna, quem entra aqui pela cozinha, na casa da gente, é o coração da família, né? É a cozinha. Porque é na cozinha que os corações se abrem, né? E é mesmo. Corações e a boca, né? Não, e olha aqui, o tanto que o cafezinho aqui, eu vou tomar também, só que eu vou tomar um chazinho. Ótimo. Porque eu já tomei muito café, então agora eu vou tomar um chá. Adoro também chá. Mas, Bruna, me conta aqui sobre o Instituto. Fala aí pro pessoal. Olha, o IMAV, assim, tem 20 anos, Cleide, que eu venho fazendo trabalhos sociais. Gente, eu sou bem novinha, tá? Só que eu já fiz muita coisa já. 20 anos, aí quando foi 2019, antes da pandemia, eu já tinha um despertamento para construir algo, porque assim, sentia que Deus falava no meu coração que sozinha eu não ia conseguir mais os trabalhos que eu vinha fazendo. E aí eu comecei a reunir um grupo de mulheres, sempre andei com um monte de gente, com grupos de pessoas, boas, graças a Deus. E aí eu falei, olha, eu tô com o intuito de montar esse projeto para auxiliar mães em estado de vulnerabilidade. E aí veio uma médica, veio uma advogada, veio uma nutricionista, e aí nós começamos a construir um projeto. Desse projeto, até hoje, de 2000 para cá, nós temos mais de 2.000 mulheres homenageadas. Olha. Centenas de atendimentos realizados em ambientes muito miseráveis aqui, que não são assistidos. Então, nós vamos para as comunidades carentes, né? Eu ligo para os líderes lá e a gente faz os mutirões. Então, temos atendimentos. E eu vou falar para você, Cleide, quando eu estou nesses ambientes, eu me sinto tão realizada, porque eu lembro de um ambiente que eu fui, que levei uma dentista, parceira nossa, e lá eles nunca tinham visto um dentista na vida. Meu Deus! Eles nunca tiveram acesso a um dentista. E aquilo me chocou de tal maneira que eu falei, gente, está tão perto da gente e por que não fazer? E hoje nós temos a nossa sede em Aparecida de Goiânia, nós conseguimos, graças a Deus, e a ajuda de muitos padrinhos, nós temos uma sede hoje, né, com uma clínica de atendimento que nós temos e também clínica online. Toma um golinho de café. Agora eu quero mostrar aqui para o nosso telespectador sobre esse livro que você está lançando, que já é um best-seller. Como é que é isso? São 8 obras escritas até o momento. Meu objetivo são 30 até eu morrer, tá? Ele diz que a gente tem que ter nome, né? Tem que ter metas.
O nosso livro, o meu livro, o último livro escrito foi Traumas Transgeracionais. E quer dizer o quê? Traumas transgeracionais é o que você carrega da sua família de origem. Por que as pessoas vão perdendo a identidade? Porque eu carrego uma bagagem que não é minha. Eu carrego do meu pai, da minha mãe, da minha avó, das relações trans atrás. Ah, tá. E aí, quando você chega para tomar uma determinada decisão, você não tem posicionamento. Você tem a decisão do seu pai, da sua mãe, da sua avó. Por isso que muitas pessoas, Cleide, se perderam ao longo da vida. Porque como eu não construí uma identidade é que me torna única. Sou eu sozinha na vida. E Deus te deu um DNA para isso. Mas eu preciso pensar com os meus pensamentos. E quando eu não penso com os meus pensamentos, o que acontece? Eu estou pensando com a cabeça de outra pessoa. E isso vai fazer com que eu não consiga realizar e me torne frustrado. E só de passar pela cabeça que eu deveria ter uma identidade. Bom, eu tô achando que eu não tenho uma identidade. Mas então eu tenho que formar essa identidade. Só isso já não dá medo? Olha, é um excelente questionamento para um café, viu, Cleide? Porque a identidade é o que te salva da morte em vida. Explica melhor. Quando eu estou idêntico, ou seja, o que eu gosto de fazer? O que é bom para mim? Quais são os meus valores? Né? Quais são os meus defeitos, pontos a aprimorar? Então, quando eu entendo isso, eu vou limitando o meu espaço. Quem entra, quem sai, quem fica, quem não fica mais. Por quê? Porque eu tenho ali um script para viver. E esse script me dá condição de sobrevivência, em paz, equilíbrio. Por que as pessoas vão tendo essa perda, né, da alegria? Igual esses dias mesmo o paciente falou para mim, eu fiquei pensativa. Falou, doutora, chega um ponto na vida que a gente não tem desejo mais, não tem vontade mais. E aí eu falei, gente, com que cabeça ele está pensando? Ele está com ele, ou ele nunca se achou, ou ele está com o pensamento de outras pessoas. Porque assim, se eu realizei o diploma que você queria, a carreira que você queria, o casamento que você queria, os netos que você queria, cadê eu no meio dessa história? Será que eu fui feliz? Olha que profundidade. Ou será que eu fui buscar a felicidade nessa jornada e ela passou por mim e eu não percebi? Eu tornei um telespectador da minha história. Vida? Então assim, ao invés de assumir o protagonismo, né, ele dói. Dói eu estar aqui na frente, falar de quem eu sou, passar por esse processo de lapidação. Dói pra caramba. Mas eu tenho prazer, igual eu falo assim, era Shakespeare que dizia, né? Que é essa questão da loucura de viver aquilo que você deseja ser e passar por essa dor. Então, esse paradoxo. Mas quando eu passo, eu tenho leveza. Olha a profundidade. Então, eu tenho paz, porque eu sei que relacionamento que eu posso entrar. Eu sei quais os amigos que possam estar perto, que trabalho me interessa, se eu ganho dinheiro ou não, mas eu estou em paz, estou feliz. Porque hoje o mundo que nós estamos vivendo é muito de aparência, Cleide. Muito, muito mesmo. Muito de aparência. Então, assim, e aí não se sustenta. Sábado eu li uma pesquisa falando assim que muitas pessoas que acompanham os influencers, eles não compram dos influencers. Por que não? As indicações. Eu também fiz a mesma pergunta. Por que não, né? E aí, porque as pessoas que foram investigadas na pesquisa diziam o seguinte, não é condizente aquilo que a pessoa fala com aquilo que a gente vê. Ou seja, ela não me traz credibilidade. Então, as pessoas estão se tocando que o mundo de aparência está acabando. Ah, entendi. Entende? Então, eu estou vivendo uma vida que não é minha. E isso tem tempo para acabar. Graças a Deus. É necessário. Bom, agora eu quero... Mostra aí pra gente a capa do livro da Bruna. É um convite, né? Referência de mulher. Então, é dia 14 de março, às 19 horas, lá na Assembleia Legislativa. Tá aberto para todo mundo ou só para convidados? Foram 100 mulheres que estão sendo convidadas, tá? Para esse evento, no qual a gente... Olha, eu achei lindo esse tema, referência de mulher. Então, a gente vai referenciar as mulheres que vêm fazendo uma entrega excepcional hoje no estado, e nós temos pessoas vindo de outros estados também. E nós estamos colocando no palco, Cleide, mulheres que, por exemplo, eu tenho hoje a doutora Letícia, que ela é mãe de autista e assumiu um projeto de magnitude nacional. Olha que legal. Nós nos conhecemos lá em Brasília, no dia que eu fui apresentar o projeto para o Ministério da Saúde, ela estava lá.
E eu fiz amizade, gostei. Tem os Raros, que também é um projeto de ineditismo para o Estado, que é a Cris, que é responsável. E eu que sou presidente hoje do IMAV, né? Mulheres de Alto Valor, aqui do Estado de Goiás. Então, nós estamos unindo um grupo força-tarefa de mulheres que realmente fazem a referência, e não é no sentido só de um lifestyle, não. É no sentido assim, o que projeto você está fazendo e está dando resultado hoje para o nosso Estado. E isso precisa ser muito divulgado, porque é o que a gente estava falando, né? Se a gente não tem um espaço, não tem voz, e se as pessoas não ouvem, se tem voz, mas as pessoas não ouvem, isso fica meio que no ostracismo. Então tem que ter institutos como o seu, tem que ter TVs como a nossa, para mostrar que essas pessoas têm valor e que talvez você aí que está nos vendo também possa despertar para isso. Eu quero até te parabenizar, Cleide. Tem muito tempo nós estamos juntas, né? Fazendo aí um trabalho e outro. Eu vejo assim, você dá essa liberdade do palco, o seu palco você entrega para outras pessoas. Com certeza. Isso para mim é uma mulher de referência. Obrigada. Porque você já se construiu, então não tem problema eu entregar meu palco para outra pessoa, trazer o que ela está fazendo de efetivo, né? De bem para a humanidade. Então, eu penso que quando nós unirmos pessoas assim, a força do bem e a questão da desqualificação da mulher junta, ela acaba. Isso é importante. Né? Porque mulheres unidas em propósito, nossa, tem muita coisa a ser feita. E olha, eu quero voltar um pouquinho no princípio da nossa conversa, que você estava dizendo que as pessoas ficam... não se sentem mais pertencentes, não têm aquela identidade, se perderam na identidade. E quando ela vai para algum projeto, mesmo que seja, olha, eu gostei tanto do seu projeto, mas eu não sei muito como participar, eu gostaria de ir lá servir um cafezinho para você. Aí eu vou lá, servir o cafezinho nessa reunião de mulheres, aí eu começo a prestar atenção, ali dentro eu começo a crescer, ali dentro eu começo a me encontrar. Isso é muito importante, por isso que esses projetos, esses encontros, eles são muito importantes e essas mulheres têm que acordar para isso. Eu sempre falo o seguinte, a ambiência, ela me muda de patamar. Olha, é o próximo livro, né, Cleide? A ambiência me leva para um outro nível de percepção. Então, se eu estou perto de pessoas que têm uma percepção alargada da vida, que fazem entregas, né, que estão preocupadas com a humanidade, a minha mentalidade, ela amplia. Agora, se eu estou num grupo de pessoas que só está preocupada com a marca da bolsa que você vai comprar, do sapato, do fulano, do relacionamento da outra, né? Sabe essas coisas miseráveis? Estou falando que não é ruim, é bom viver, mas é discreto, não preciso provar para todo mundo. Mas quando a gente está em ambientes maiores, de mentalidade, o meu movimento mental, ele começa a ser também modelado. Então, uma coisa que eu fiz com a minha vida, eu decidi estar com pessoas que acrescentem, que tiram de mim, não. Porque a vida já bate pesado demais na gente, né? E eu acho assim, nós como católicos, a gente tem aquela coisa assim de dar o ombro, de acolher, mas você dá o ombro, dá 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, aí não, chega. Não, eu falo que é a primeira vez, segunda vez já não tem mais. Eu já sou bem assim. Sabe por quê? A gente não fica dando apoio para quem não quer. Isso! Não. Eu posso ajudar, às vezes, uma pessoa que está com problemas mentais, com enfermidade, que às vezes não está muito ali na sua condição. Né? E eu posso ajudar essa pessoa a ter humanidade. Mas espera aí. Igual, por exemplo, eu fico vendo, então, a gente vai falar sobre relacionamentos, que é um tema que eu amo falar. Então vamos né? sentar, vamos lá para o nosso sofá e já vamos conversando sobre isso. Porque agora vamos sentar um pouco, né? Nossa, aí já é um outro ambiente. Senta Sua aqui, casa Bruna. tá linda, viu? Ai, obrigada, Bruna. E você é sempre bem-vinda aqui. Obrigada. Então, aí você está falando desse assunto que nós vamos conversar. Porque assim, aí você pensa o seguinte, se eu estou nesses ambientes com pessoas agradáveis, educadas, qual que é a minha tendência? Eu me tornar uma pessoa agradável, educada. Sim. Melhor. Agora, se eu estou em ambientes que faz com que eu me torne uma pessoa ruim, hostil, frágil, relacionamentos que me desqualificam, não. Aí, por isso, eu preciso ter o crivo. E esse crivo, aonde que a gente acha ele? Porque às vezes a gente está vivendo
num ambiente tão tóxico e ele te pregou assim no céu, igual um carrapato, que você não dá conta de sair. Por que que isso acontece? Porque eu não estou pensando com a minha forma de pensar. Tá pensando com a forma do outro? A forma do outro. Então, por exemplo, eu sempre falo muito da questão do efeito manada. Então, nós estamos vivendo uma onda de violência de mulheres. Tá? Isso é real, estatisticamente. Goiás faz parte desse palco. Direto eu estou na imprensa falando sobre isso. E aí você me pergunta assim, Bruna, o que está por trás disso? A mulher, quando ela entra no estado de vulnerabilidade, não é que ela goste de apanhar. Ela não tem força para pedir ajuda. Então, o buraco é bem mais embaixo. Eu não tenho força para pedir. Psicologicamente, eu acho que aquilo ali é normal. No meu consultório frequentam juízas, delegadas, empresárias, médicas, psicólogas, mulheres que passam por violência doméstica. E elas vão pedir ajuda para quem? Elas vão colocar suas carreiras em risco? Elas vão engolir? Você entende a profundidade? Às vezes, uma pessoa que detém o poder é a mesma que sofre a violência. Que horror. A gente imagina que não, né? E muito classe A, a gente vê isso demais. Olha só. Muito na classe A. Para ostentar a questão social, né, ter um marido, ter um homem, ter isso. Eu não sou feminista, não gosto desse discurso de machismo e feminismo. Eu sempre optei pelo equilíbrio, pelo caminho do meio. E a gente começar a entender, isso está bom para mim, isso, aí a identidade entra, né? O crivo de percepção. Isso está me elevando o pensamento, eu como ser humano, eu estou me tornando uma pessoa melhor do lado desse homem, dessa mulher? Isso me torna melhor ou me torna infeliz? Então começa por essas perguntas. E eu tenho um termômetro que vai medir se sim ou se não. E quando uma pessoa ela vai entender isso, mesmo que ela não procure ajuda, mas ela começa a desconfiar que alguma coisa não está bem com ela, mesmo passando anos e anos e anos. Por quê? Inclusive, ela é até tolhida de ter amizades. Sim, o narcisista faz isso. Faz, né? Porque, assim, o que acontece? Os relacionamentos, o que é bom? Bom é quando é generoso, é cúmplice, é respeitoso, é educado. Esses dias eu vivenciei uma cena de amor explícito no meu consultório. E eu já volto nos narcisistas. Você começou a falar, seu olhinho já brilhou. Não, é porque eu sou encantada com a beleza da vida. Tem muita coisa boa. Só que o mundo dá muito palco para o que é ruim. Dá. E aí, um casal de 32 anos de casados. Casal simples, construíram a sua vida ali no trabalho, na luta. Os filhos se casaram. E aí, ele virou, né? Eles estavam passando por uma situação de problema de saúde, né? Estão enfrentando um câncer na parte da mulher. E eles pediram ajuda. E aí, ele me disse assim, né, no consultório: doutora, essa mulher, ela é a razão da minha existência. Não que eu dependa dela para eu viver, mas eu me torno um ser humano tão melhor quando eu estou com ela. Olha. Aí eu falei, não, repete, repete, porque essa cena, eu falei, essa cena é maravilhosa de assistir. Foi uma fotografia emocional para mim. Eu imagino. Que 32 anos juntos e ouvir isso de um casal que estão passando por uma dificuldade, Cleide, isso para mim é amor. Existe o amor de verdade, sim. E por que ele está tão banalizado? Eu digo o seguinte, a internet ela é maravilhosa. Só que o que ela fez? Ela gerou comparações. Ela gerou essa questão de ostentar. Eu tenho relacionamentos que eu atendo, que os casais vivem péssimos, mas pelo marketing, pelo dinheiro, a gente se apresenta como personagens. Ok? Então eu vou lá, uma pessoa que às vezes está ali frustrada, né, infeliz com a sua própria vida, com as suas escolhas, olho aquele pessoal lá, nas viagens, nos jantares. Eu queria tanto que a minha vida fosse assim. Mas aquilo ali é só Instagram. Instagram, fachada. Tá instagrado, né? Então, assim, as comparações, elas banalizaram os relacionamentos sadios. Olha, você está falando isso aí, eu estou me lembrando da Ana Hickman. Eu achava, gente, que mulher linda. O marido dela é tão bonito, ela faz tanto sucesso, ela tem uma posição, ela tem uma voz bonita, tudo nela eu acho bonito. Linda, né? E de repente a gente se surpreendeu com uma relação horrível que ela viveu.
que ela estava vivendo. 25 e a gente, anos. 25 anos a gente pensa, não, essa mulher não precisa sofrer isso. Mas aí eu até investiguei um pouco, até falei sobre isso também, sobre esse caso. Ela viu a avó, a mãe passar por isso. Olha o que eu falei do livro. Eu estou vivendo com a bagagem que não é minha. Então, eu mantenho aquele relacionamento porque eu tive uma família que... Já viu aqueles casos assim? Todo mundo tem que viver infeliz, mas tem que viver casado. Eu já ouvi isso. Famílias que vivem assim. Já vi mães falar com as filhas. Você engravidou, agora você é obrigada a casar. Mãe, mas eu não gosto dele. Ah, mas então você não podia ter feito. Não, mãe, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas você vai casar sim e pronto. Isso. E aí você vai vendo uma tristeza, uma infelicidade. Porque assim, eu tenho direito. E aí, graças a Deus que aos 25 anos passou, ela despertou. Tem gente que passou 30, 40, 50. E nós começamos o nosso papo com a Bruna Tomazetti falando sobre o amor romântico. Ele existe, ele está sendo deixado de lado. E para compor essa conversa, vou chamar a Poliana, a jornalista Poliana. Vem cá, minha neta. Que bom. Que bom que você voltou aqui em casa. Pois é. Oi, Tudo Bruna, bom? tudo bom, querida? Tudo bem? Pois então, gente, o assunto que nós vamos conversar é esse amor romântico. E nós já demos uma costurada, uma pincelada aqui com a Bruna. Mas, enfim, por que as pessoas estão se perdendo desse amor? Porque, eu vou só lembrar aqui uma coisa. Vanderly é um compositor mineiro que ele diz assim, que os românticos são loucos desvairados, são loucos e pirados, que sofrem com baladas, né? E aí vai. E esse louco romântico, ele não tá nem aí, ele continua sendo louco. Ele gosta disso. E ele continua cultivando isso. Agora, tem um que já não quer mais isso. Tem uma grande parte de pessoas de qualquer idade, isso que mais me assusta. Sim. Porque se fosse só as pessoas que já estão desiludidas com uma coisa amorosa, tudo bem. Mas a gente tá vendo jovem assim também. Esse descarte amoroso, né? Um descarte, uma banalização, essa liquidez das relações, elas estão muito envolvidas, Cleide, com aquilo que... Qual que é meu referencial de amor? As pessoas perderam. Amor, eu ter alguém que me ajude na transcendência da vida. Não quer dizer que eu dependa dessa pessoa para eu ser alguém. Isso é codependência, isso é transtorno afetivo, é outra coisa. Mas eu estar com alguém, você sabia que a nossa salvação, às vezes, está na convivência com alguém que vai ajudar a mostrar os pontos difíceis que eu tenho para eu melhorar? Olha É bem só, mais que profundo. importante. E aí, assim, essa psicoeducação, essa educação de eu tenho que aguentar tudo, não é questão de aguentar, é questão de eu me valido, eu faço acordos nessa relação, eu vivo feliz com você e continuamos uma caminhada juntos. Ah, Bruna, é meio romântico isso que você está falando. Não é questão de ser romance, é questão que para manter uma sociedade eu dependo de famílias. Existe uma racionalidade nisso. É verdade. Né? Então, esse descarte dessas relações, essa pulverização que a gente está vendo de relacionamentos não adequados, é porque eles ficam no efeito da paixão. Sexo bom, relacionamento bom, né? Convivência boa, aí de repente vem um descarte, que é no máximo 3 anos. Ô, Bruna, me corrija se eu estiver errada. Eu já sou bem antiga aqui em música, que eu sempre trabalhei em rádio, e eu sempre percebi que muitas composições são muito assim, tipo assim, vem que eu vou te fazer feliz. Esse tipo de coisa. E hoje nas outras músicas que a gente ouve, as letras que a gente ouve, tem essa coisa descartável. Sofrendo chifre, não sei o quê. E essas coisas, elas contribuem para minar esse sentimento? Assim, eu falo que tem a ver, tá? Porque, assim, a paixão é a dependência química. Quem é usuário de dependentes químicos aí, que seja próprias drogas, medicamento, é o efeito. Eu uso aquilo ali, fica entorpecido pela situação, depois vem a abstinência, quando faz falta aquela situação. Então, você entende que muitas vezes o relacionamento ele está sendo produzido para eu ser feliz? Então, eu falo que o momento da paixão é uma relação, Poliana, muito egóica e muito narcisista. Porque eu idealizo você e eu quero que você adeque à minha realidade.
Eu idealizo, eu construí um homem assim para mim, construí uma mulher assim para mim. E eu quero que você seja o referencial das minhas ideias. E não é? Nós somos totalmente diferentes e nós estamos nesse mundo para evoluir, mais nada do que isso. Poliana, por que você acha que hoje em dia os relacionamentos são tão perversos? Nossa, Cleide, queria ter essa solução. Acho que esse é o problema de muita gente. Mas, como a gente começou falando de amor romântico, né? Eu acredito que o amor romântico ele vem muito dessa ideia de que a gente vê em contos de fadas, em comédias românticas, na própria cultura mesmo como um todo. Que você vai encontrar alguém e vocês vão ser felizes para sempre. É uma pessoa perfeita para você e você é perfeito para ela. Só que, na verdade, isso não existe, né? Eu até li um livro do padre Fábio de Mello que ele fala muito sobre relações abusivas e tóxicas e tal, e ele fala muito sobre o sequestro da subjetividade. Quem me roubou de mim. Exatamente, é um livro maravilhoso e ele fala muito disso porque muitas vezes, principalmente mulheres, porque as mulheres são empurradas o tempo todo para relacionamentos, né? Ela só é válida quando ela tem alguém ali com ela, mas na verdade é muito mais que isso. E por isso muitas vezes elas acabam entrando em relacionamentos muito ruins, já movida pela paixão ou pela baixa autoestima, sem antes avaliar se aquela pessoa é boa para ela. Ela fica tão desesperada pela aprovação do outro que ela não para e deixa eu ver, mas será que essa pessoa é realmente boa para mim? E quando eu digo boa, não é nem de fazer todas as vontades, mas é uma pessoa que está ali de acordo com os seus valores, de acordo com aquilo que é importante para você, com os seus planos para o futuro. A gente vê hoje em dia muitos casais, né, celebridades separando, porque um queria ter filho, o outro não queria ter filho. Mas aí você pensa, mas isso não foi resolvido antes, lá no namoro, lá no início? Mas é porque a gente vai se levando. E muitas vezes mulheres, principalmente, isso é claro, mas isso acontece em diversas relações de amizade, de trabalho, vão sendo aprisionadas, porque você vai abrindo mão de você em prol do outro sempre, 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 e se perde de você. E aí é o que a Bruna estava falando, né? Por que mulheres às vezes não conseguem pedir ajuda quando estão sofrendo uma violência? Porque ela já se perdeu tanto ali que ela nem entende como que é a vida dela sem aquele homem. Tá acostumada. Ah, mas eu vou abrir mão disso aqui, vai ser pior se eu separar, vai ser pior se não sei o quê. E a pessoa não consegue nem sair daquele relacionamento. Tanto é que muitas mulheres, às vezes, para você tirar alguém de uma situação assim, não é você ficar falando assim, mas esse cara não presta, mas você tem que fortalecer a pessoa. Isso. Né? Você tem que falar assim, amiga, mas você lembra o tanto que você era inteligente? Nossa, você fazia isso tão bem, você é tão bonita. Sabe, é fortalecendo isso para a pessoa conseguir ver aonde que ela se colocou. É porque, na verdade, muitas vezes a pessoa, ela esquece do que ela foi. Isso. Porque ela viveu daquela situação tão ruim que quando você fala isso, olha, você lembra que você fazia isso? Você lembra aquele texto bonito que você escrevia? Uai, eu escrevia? Ela nem sabe dela mais, né, Bruna? Eu achei muito legal que ela falou do sequestro. Porque essa questão de ser sequestrada, estupro social, né? Então, assim, dessa ruptura daquilo que era meu e foi rompido. E aí vem uma questão que é muito velado, que não é exposto. Por que nós não há uma educação de gênero mesmo? Menino, menina, relacionamentos. Uma situação que eu venho falando nós precisamos ter educação para casais. Educação antes de casar. Esse par é o que vai dar certo? Porque a gente pensa que o amor romântico e essa coisa assim, né? Eu vou até retratar um caso de uma paciente minha. Foi casar e tudo mais, e o foco dela era a festa, era o vestido. Eu falei, peraí, vamos ser racionais. Como essa pessoa, em momentos que não está trabalhando, porque trabalhavam juntos, como é que é ele com a família dele? Como é que é a família dele? Como é que são os pais? Porque muitas vezes o amor romântico, a gente está focado só naquela situação, né, material, aquela coisa. Peraí, o que está por trás disso? Nós precisamos investigar. É um projeto, né? Porque é um projeto de vida. Eu dividi, e ninguém casa para separar, Cleide. Não. Ninguém casa com esse intuito. A gente casa porque a gente quer dar certo, a gente quer construir uma família. E aí, se é o caso despreparado, com os critérios não avaliados, a proporção do divórcio é maior. E a segunda dor universal se chama divórcio.
É mesmo? A segunda dor universal, a dor mais dolorida, cientificamente comprovada, chama-se divórcio. Por quê? Porque quando você passa por um divórcio, o sentimento é de impotência, fraqueza. Não dei conta de segurar meu próprio casamento. Não dei conta de manter uma família. Então, é uma questão mesmo, sabe, da pessoa não acreditar no potencial dela. Você abre mão de futuros também, né? Às vezes planos, algumas coisas. Mas e aí é a regra de medida, né? Você tem que ver o que vai te doer mais. Estar naquele relacionamento e tentar consertar ou abrir mão dele agora. Porque é como você falou, a vida ela é difícil mesmo. A gente tem que fazer escolhas o tempo todo, né? E isso cai nos relacionamentos também. Digo mais, o mesmo vale para amizades. Às vezes uma amizade de vida inteira que você para e olha, nossa, mas não está caminhando comigo mais. Ah, mas eu não vou abrir mão, eu já dividi tantas coisas com essa pessoa, mas é dolorido abrir mão. Então, tem que fazer a escolha. Às vezes um trabalho também que está te adoecendo. Então, é muito importante isso, ter essa reflexão. Sim, é muito importante eu ser o meu próprio parceiro de vida. Eu ter uma compatibilidade comigo. Eu fazer essa avaliação e ter essa autoridade comigo. Dizer, olha, Bruna, não tá legal essa relação. Não tá legal esse trabalho. Não tá legal essa roupa. Uma coisa que eu vi na internet uma vez, mas que eu achei muito legal, é que assim... Se a sua amiga te contasse que ela está passando pela mesma situação que você está passando, o que você ia aconselhar ela a fazer? Você ia ficar feliz por ela? Ou você ia falar assim, nossa amiga, sai dessa, muda o rumo da sua vida, né? Recalcula a rota e tal. É uma reflexão importante, porque às vezes a gente é mais consciente e equilibrado com uma pessoa que a gente gosta do que com a gente mesmo. Às vezes a gente se obriga a estar em situações que a gente talvez não queria estar. E nem precisava, né? E nem precisava. Você me fez lembrar a historinha de Gandhi, do açúcar. Contar rapidinho, porque serve para todas as nuances da nossa vida. Nos meus treinamentos, eu sempre trago essa historinha, porque ela é bem reflexiva. Diz assim, Gandhi, ele orientava as pessoas, né? E aí uma mãe foi levar o filho, que estava comendo muito açúcar. E chegou lá para ser atendido pelo Gandhi e contou, olha, meu filho está comendo muito açúcar, eu não estou satisfeito com o que eu estou vendo e tal. Aí ele olhou para a história e falou, volta daqui uma semana. Ah, mas eu vim aqui para você me dar uma resposta, o que eu devo fazer? Daqui uma semana você volta. Enfim, a mulher volta daqui uma semana e ela pergunta, né? Nossa, eu estou aqui com meu filho, tá comendo muito açúcar. E aí ele fala com toda a autoridade do mundo, você vai parar de comer açúcar. Mas por que você não falou da última vez? Porque eu também comi açúcar, como eu te falar. Tá vendo? Entende? Olha a credibilidade disso? Então, muitas vezes, para eu dar opinião, vamos tentar viver próximo daquilo que eu estou falando, né? Muito importante. Você levantou uma questão aí sobre esse relacionamento que você quer sair dele para você se sentir melhor. Num trabalho, você também deu exemplo. Mas quando é um parente, como é que faz? Ótimo. Não tem como eu divorciar da minha mãe, do meu pai, do pai. Das famílias, não tem como, né? São relações que estão muito próximas ali. Aí que eu falo, o autoconhecimento, ele me dá poder de distanciamento ou de aproximação. Então, tem relações paternas, maternas, que são muito doentias. Eu atendo filhas de bipolares, de transtornos narcisistas, pais psicopatas. Caramba, é doloridíssimo viver com ambientes assim. Então, eu preciso compreender, por isso que eu falo, para você saber onde você vai, você tem que saber onde você está. Não tem como você ter direção sem saber onde você está. E aí, fazer alguns afastamentos são necessários, até para eu viver. Bruna, você falou, né, que precisa ter uma escola para quem vai casar. Eu acho que precisa ter uma escola para quem vai ser pai e mãe também. Porque, assim, na nossa sociedade, palavra de mãe é indiscutível, do pai também. E, assim, eu acho que é discutível, sim, porque, igual você falou, tem relações que são adoecidas, né? E aí reflete no que o filho e a filha vai escolher para se relacionar, né, amorosamente falando, com base naquilo que recebeu dos pais. E isso pode virar uma cadeia de relacionamentos doentios, né? Isso. De relacionamentos complicados que chegam até ao abusivo, ao violento, fisicamente falando, né? Então, eu acho que os pais têm que rever também, sair desse lugar de autoridade máxima
e aprender. Falar assim, não, mas deixa eu pedir desculpa pro meu filho, deixa eu saber colocar um limite aqui. Não é ser bonzinho também, permitir tudo. Pai é pai. Pai é pai. Mas é saber ter esse diálogo mesmo, né? Inclusive à medida que o filho cresce, porque criança é uma coisa, tem uma necessidade, o adolescente vai ter outra, o adulto vai ter outra, Isso. né? Excelente colocação, porque assim, muitas vezes porque o pai e a mãe, eles têm os papéis dele, eles têm os papéis ali. Só retratando esse último caso que eu cobri na imprensa, do Serafim, que foi esfaqueado, que a mãe ajudou a matar, né, lá em Anápolis o caso, que a mãe ajudou a matar. E aí, quando uma mãe disfuncional entra em ação, o caos vira. Então, quer dizer, se eu não tenho um papel com a funcionalidade acontecendo, aquilo lá vai virar um caos. Pega uma empresa que não tem um diretor geral, que tem ali as suas obrigações, vai virar um caos. Uma escola que não tem uma direção, ok, vai virar um caos. Então, assim, quando eu não sei meu papel, eu vou piorar a situação da violência. Perfeito. Entende a dimensão que é estar numa comunidade? Então, eu preciso entender qual que é meu papel. Hoje, meu papel como psicóloga, psicoeducação, né? Então, o mínimo é viver próximo daquilo que eu falo, senão eu não tenho coerência nenhuma em falar. Compreende? Então, a gente começar a adentrar os papéis que a gente vive e vivê-los. Porque, senão, você entra num descrédito. As pessoas não te dão valor. Então, posicionamento não é muito o que você fala, mas é o que você faz. Então, pai e mãe, eles precisam ter claramente esses papéis. Dos limites, das responsabilidades, dos nãos, explicar os porquês das coisas. E muitas vezes não é feito isso. Agora, Bruna e Cleide, uma coisa que muito me preocupa é que a gente está falando aqui de amor romântico, né? Mas o contrário também que eu vejo, principalmente dessas novas gerações, é assim, o amor zero. É tipo assim, total não se envolver, no máximo ficar com alguém ali, conhecer, mas se você demonstrar demais, você já é o emocionado, que aí ser emocionado já virou uma forma de criticar o colega, o outro, né? E isso muito me preocupa, porque assim, a gente está virando a geração também que quer só viver sozinha e ser feliz ao todo custo, né? Não passa pelos processos de tédio, de tristeza, de solidão, de tudo, sabe? Quer ser independente a todo custo, como se não dependesse de ninguém, não quer se envolver com ninguém. Muito que eu vejo que é por medo de se decepcionar, de ser traída, de ser alguma coisa. Então, o que é que eu faço? Eu me afasto antes, né? Então, a pessoa já se sabota. E qual que é a perspectiva que você vê para o futuro? Porque eu, particularmente, fico muito preocupada. E eu mais ainda. Bruna, eu quero o seu Instagram pra gente, o pessoal tá querendo entrar em contato com você. Fala aí, qual que é? Bruna Tomazetti, tá? Esse mesmo. Bruna Isso. Tomazetti. Isso. 2 T's ZTTI, isso. Então, vamos lá. Vamos lá, o seguinte, que você vai ter que voltar. Não, eu queria falar Fica sobre pro esse próximo. tema. Porque, não, vai ter que voltar, gente. Porque o diretor já tá falando aqui comigo. Pode dar tchau pra ela, mas eu não queria, não. Tava gente. ótimo. Foi maravilhoso. Obrigada, viu? Que tema Bruna. delicioso.